Namastê, boa noite. Bem-vindos ao encontro, começando o satsang. Sempre tem um ajustezinho para fazer aqui. Começando o encontro, parece que todo mundo aqui eu conheço, né? Mas ainda assim, se alguém estiver participando hoje pela primeira vez, a gente cria esse espaço para acolher todas as pessoas que queiram também compartilhar suas questões relativas à sua caminhada. Esse espaço nasceu desta necessidade e ele me oferece também uma possibilidade de estar interagindo com as pessoas que convivem nas minhas sessões, convivem comigo, né? Nas sessões de Diksha que acontecem às segundas-feiras e que pela pressa, né, de começar e pela pressa em terminar, o tempo lá é curto também, eu nem sempre tenho espaço para interagir mais diretamente com as pessoas. Então essa é uma outra finalidade que quem costuma vir às segundas pode desfrutar também, né? Muitas coisas são ditas, muitas coisas, e eu nem sempre consigo dar atenção, né? Estou ali na porta, a pessoa me faz a pergunta, chega mais alguém para cumprimentar, eu vou dar atenção também, aí outro quer saber não sei o quê, e eu me sinto meio em dívida, né? No sentido de dar espaço para acolher devidamente todo mundo que chega. Então, por isso que de vez em quando eu divulgo também no grupo de Diksha de segundas-feiras esse encontro, né? Uma forma de complementar algo que muitas vezes fica no ar, fica, né? A pessoa vem me perguntar, eu peço para ela esperar um pouquinho, quando vejo ela foi embora, né? Essas coisas que acontecem, eu sei que tem a compreensão de todos, mas eu sinto necessidade de estar oferecendo ainda mais a todos que recebem a Diksha, né? E nós estamos vivendo agora há uns dias um momento um pouco confuso, né? Uma vez que algumas informações com relação à Diksha foram divulgadas em alguns grupos e causou muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas mesmo. E então, dentro do espaço da Diksha, isso criou um pouco de confusão, né? Eu hoje, na hora de me preparar, né, como eu sempre me preparo, já desde de manhã eu me preparo, né? Porque eu já vou botando o meu pensamento, a minha sensibilidade, enfim, né? Vou lendo as coisas que são publicadas nos grupos e vou me inteirando de algumas coisas, não de todas, né?
mas vou procurando me colocar também como uma ponte, né, para levar a informação a mais gente, né? E então o encontro aqui também tem essa possibilidade. Ele não foi feito para isso, mas ele cria essa possibilidade, né? Eu hoje estou querendo começar logo, né, a responder perguntas e falar menos no começo. Então, eu já convido vocês a ficarem à vontade para postarem suas questões, caso vocês as tenham, né? E nem todo mundo acompanha tudo o que acontece, né? Isso nem tem obrigação de acompanhar, né? Mas eu tenho, né? Então, eu não fiz as contas ainda, mas entre grupos do Facebook, grupo de e-mail, grupos do Telegram, que é o aplicativo que a gente mais usa, e grupos no WhatsApp, devem ser uns 30 grupos, né? E muitos deles postam as mesmas coisas, mas de repente me escapa, né? Me escapa. Hoje mesmo alguém me fez a pergunta e me escapou, eu não vi, né? A pergunta direta. E aí eu me desculpo, né? Mas eu não consigo dar conta de ler tudo, não. As minhas colocações aqui sempre são relativamente imparciais, né? Tem um pouco de parcialidade, sim, porque eu compartilho também aquilo que eu sinto, né? E que vem da minha caminhada, vem da minha... Nem sempre é a coisa que responde a todas as perguntas, né? E eu não tenho todas as respostas, nem quero ter, né? Mas eu faço meus questionamentos também e busco por respostas, e na medida que eu vou encontrando alguma coisa, eu ponho na roda, né? Então essa é uma das possibilidades aqui do encontro também. Pois, Jane. Pois é, já começou perguntando isso mesmo, né? Durante a semana recebi mensagens acerca das novas diretrizes da UNO sobre o fim da Diksha de mãos. Como alguns textos estavam conflitantes, não encontrei o significado de tudo isso. Como se dará a doação de Diksha de agora em diante? Quem poderá doar? Então, Jane, é justamente o que eu estou dizendo, né? Nós não tem resposta ainda para isso, não tem nem mesmo uma colocação, vamos dizer assim, oficial, né? Não que existam tantas possibilidades oficiais, né? Então, a postagem foi feita por uma pessoa que eu conheço também há 13 anos, né? Se iniciou em Diksha comigo, e ela postou num dos grupos uma mensagem que foi postada originalmente depois de um curso bem especial, um pouco diferente de iniciação, um novo curso de iniciação que está ocorrendo também, paralelamente, né, que não é da UNO, tá? Onde as pessoas estão recebendo uma iniciação como doadores de luz divina. São 3 iniciações diferentes. E aqui na América Latina, esse curso está acontecendo no México, e aqui no Brasil não tem, e em algumas outras partes aí do mundo que eu não sei quais são, porque eu de fato pessoalmente não me interessei em fazê-lo, nem participar de nenhum deles, né? Mas este último aconteceu no dia 6 de novembro, na cidade de Istambul, na Turquia. E neste curso, onde acontece uma interação por vídeo, né, online, com Sri Bhagavan, ele colocou algumas coisas para as pessoas ali, né? E o que ele colocou chegou não diretamente na forma de vídeo para a gente, mas chegou que alguém transcreveu, postou num grupo lá em Istambul, e quem participa desses grupos, né, replicou e postou logo ao vivo aqui no Brasil também. Então essa é a história da informação, né? Eu não discuto a veracidade dela, né? Eu
né? A pessoa, né, colocou ali com vontade de esclarecer algo para todos os brasileiros, mas a mensagem não veio diretamente para nós e também não veio para os Brasil e não veio pelo canal com o qual estamos hoje interagindo mais, que seria o da ONO Academy, né? Que é uma academia que nasce da fusão da One University e Downward Academy, por isso que se chama ONO. Muitas pessoas não se sentiram alinhadas com a forma da ONO continuar, né, o trabalho de Sri Bhagavan e acabaram indo buscar diretamente uma outra possibilidade de interação com ele. Como sabem, a ONO é uma escola que é dirigida pelo casal, pelo filho de Bhagavan, Sri Krishnaji, e por sua esposa Pritaji, que já teve algumas vezes no Brasil, inclusive há pouco aqui, agora em setembro, né? E eles que estão à frente do templo Ekam e de todos os processos da ONO Academy. Bhagavan, ele está na cidade de Niman, e um grupo de antigos dassas, né, como eram chamados, os monges que cuidavam também da One University, estão lá com ele, né? Essa mensagem veio também reafirmada por um deles, que não é mais um guia do Brasil. Então, as informações encontradas se dão porque nós temos muita confiança, né, e carinho, né, são amigos, né, de pessoas que hoje não estão na ONO, né. Ainda assim, nós as respeitamos imensamente e devemos muito a elas, né, por anos de cuidado, inclusive com relação ao Brasil aqui. Agora, o conflito é esse, né? A informação não veio de uma forma oficial e a ONO Academy postou nos inúmeros grupos, né, também oficiais aqui do Brasil, uma mensagem bem específica dizendo para que as coisas continuem como estão, né? Então, não houve ainda né, isso obviamente surtiu uma avalanche de emoções, né? Surgiu uma avalanche de questionamentos, e porque a mensagem original, que causou essa confusão toda, diz que não é mais para dar a Diksha pelas mãos, né? E então ficou muito difícil, né? No momento em que tem pessoas fazendo iniciações para novos doadores de Diksha, inclusive neste mesmo final de semana, né? E, enfim, né? E os inúmeros grupos, né? São quase 300 grupos que nós temos só aqui no Brasil, das assim chamadas rodas de Diksha, sessões de Diksha, né? Então, como não veio de uma forma oficial, não veio uma diretriz bem determinada, bem colocada, bem objetiva, numa linguagem clara, dando todas as justificativas e necessidades, a mensagem causou inúmeros malestares, né? E inclusive em mim, né? Porque eu, né, faço também as minhas sessões de Diksha aqui sem parar, sem nunca ter parado, há 12 anos, né? Mais de 12 anos já, às segundas-feiras aqui em São Paulo. Eu nunca parei. E isso é bem impactante também pessoalmente para mim, né? Então o que eu fiz foi me resguardei um pouquinho, porque eu não participei das discussões, das colocações, enfim, eu me resguardei um pouquinho para ver que de forma isso me afeta diretamente, de que forma isso me afetaria diretamente, e como é que eu me sinto com relação a tudo isso, né? E eu ainda estou nesse processo de amadurecimento dessas percepções, né? Isso é tudo muito recente, é de 2 dias para cá, 3 dias para cá. Então, anteontem, no domingo, eu compareci ao Parque do Ibirapuera, né? Tivemos lá a finalização da virada Zen, e com a presença da Pritaji conduzindo lá uma meditação, um telão enorme, com a presença das pessoas, parece que foi muito forte, eu não cheguei a tempo, e também com pessoas compartilhando a Diksha lindamente no parque, né? Numa manhã ensolarada. E ontem, um dia depois, eu também não me senti impedido de continuar
a realizar os meus encontros de Diksha de segunda-feira, onde é compartilhada assim a Diksha pelas mãos. Houve um tempo em que nós fazíamos duas formas de Diksha nas sessões. Há uns 2 anos atrás e 1 ano e meio atrás, parte da sessão nós recebemos a Diksha diretamente do Orbe Dourado, logo no início. Não, logo, no início era com as mãos, por um tempo. Depois eu convidar as pessoas a voltarem aos seus lugares e receberem a Diksha diretamente da imagem do Orbe Dourado. Depois fomos orientados a não misturar essas duas formas de receber a Diksha, né? Como os meus encontros têm muitos doadores de Diksha presentes, às vezes por volta de 15, 20 doadores, né? Eu mantive preferencialmente o compartilhamento da Diksha pelas mãos dos doadores, né? Alguns deles recém-iniciados e muito motivados a ajudar as pessoas, né? E assim continua, né? Eu não tenho hoje como dar uma informação um pouco mais né, oficial, a não ser o que foi publicado nos grupos, né? E eu sugiro que vocês leiam essas mensagens se estiverem interessados nisso, né? Está no One World Brasil, está no Facebook, está nos grupos do Google e foi compartilhado também pelo Telegram e por alguns grupos do WhatsApp. Então a informação ela tá bastante divulgada, né? E eu li, eu senti algumas coisas, eu entendi outras pessoas sentiram outras coisas, entenderam outras. Cada um de nós tem uma forma muito particular de compreender o que é a Diksha, de compreender o que é o Anu Academy, de compreender o que é algo dito dentro de um determinado contexto por Sri Bhagavan, como já aconteceu inúmeras outras vezes, né? E que depois, num impulso, né, de ir para todos, causam uma certa confusão. Isso já aconteceu em outros momentos também, né, onde determinadas mensagens eram direcionadas a um grupo que estava passando por uma situação específica e essa mensagem acabou sendo replicada. Hoje tudo é muito rápido, né? Você posta uma coisa e rapidamente isso é repostado e em 10 minutos está girando o planeta todo aí, né? Em todas as línguas. Então a gente muitas vezes não tem nem o tempo de repensar, né? A gente tem a pressa já de estar colocando coisas e muitas vezes as consequências são um pouco complicadas, são confusas, né? E eu sinto que a gente está vivendo isso ainda hoje, né? Temos um grupo de brasileiros lá na Índia que estão passando lá por um processo e estão também fazendo o curso dos trainers. Temos alguns grupos aqui do Telegram, do aplicativo Telegram, onde essas pessoas, algumas delas, né, até o momento, também estão nos acalmando, né? Olha, gente, calma, né? A gente está tendo reuniões aqui, as coisas estão muito bem, estão muito lindas, mas a gente ainda também não sabe de nada. Nos próximos dias vamos estar conversando aqui, né, com os professores, e quando eles também tiverem uma resposta, quem sabe um posicionamento mais claro seja colocado para todos, né? Então a minha postura pessoal, né, e é de dar sequência, né? Porque eu sinto que a forma como acontece a Diksha nos meus grupos tem ajudado as pessoas, né? E se eu tirar a Diksha na forma como ela acontece, não sei, né? Talvez as pessoas se ressintam e sintam falta. Então tudo isso ainda está sendo bastante examinado, avaliado, né? E eu estou me posicionando com uma certa cautela, né, justamente pela responsabilidade que eu tenho com as pessoas nas minhas sessões de Diksha, né, de estar fazendo a coisa certa. Tá bom, Jane? Então temos que ter um pouco de paciência ainda. Em certos lugares, né, as coisas tiveram um tipo de reação, e outros não tiveram reação nenhuma, né?
Tem pessoas que estão mais pacientemente aguardando uma definição mais clara, e outras pessoas estão muito aflitas, já querendo respostas, né, até de uma forma agressiva. Então, a gente está esperando, né? Esperando. E o que minha experiência aqui com a UNO Academy e com a One University e com o Sri Bhagavan, etc., é que dificilmente eles nos dão respostas assim, né? Claras, diretas, né? Mesmo quando a gente marca um encontro com uma dia aqui pela internet e tal, nem sempre ele dá uma resposta que a gente gostaria, quer seja positiva ou negativa, mas às vezes ele dá uma resposta mais evasiva, né? E eu já me ressenti disso também, né? Eu e muita gente, né? Porque a gente quer saber das coisas e marca um encontro para falar e a resposta ela é meio evasiva, assim, né? E esse é um jeito deles, né? Nós somos muito pão, pão, queijo, queijo, e para nós tudo tem valor absoluto, né? Ou é ou não é, né? E na Índia as coisas não são exatamente assim. Então a gente também tem que compreender que as coisas, quando são colocadas pelos indianos, muitas vezes não são absolutas, elas são relativas, né? A gente toma como uma verdade absoluta, no entanto, eles estão expressando de uma forma relativa, achando que nós estamos entendendo também como algo relativo. No entanto, nós tomamos algo como uma afirmação, né, assertiva e absoluta. E isso muitas vezes cria um pouco de confusão também, porque a gente quer uma resposta, a gente pressiona, a gente questiona, né, e a resposta não vem, né? Dos porquês, dos comos, né? Então, para a gente que já interage, né, com a One University, com a One Academy agora já há algum tempo, a gente, vamos dizer assim, a gente já sabe disso, não é que a gente tenha se acostumado, né, mas a gente já sabe disso, já sabe, né? Você faz uma pergunta e a pessoa não responde, né? Não responde. E a gente fica meio pendurado, né? E aí, não que ficar pendurado seja algo confortável, não é, né? Porque a nossa mente quer exatidão nas respostas, quer objetividade, né? Nós necessitamos de objetividade, a gente quer saber como fazer, como não fazer, o que fazer, né? E a resposta não vem, né? E é muito interessante, porque quando a resposta não vem, isso provoca alguma emoção, né? Quando a resposta não vem, algumas pessoas se sentem abandonadas. Puxa, ele não fala comigo, não me responde, né? E a pessoa entra num processo de mágoa, como se tivesse sido rejeitada, né? Isso, gente, é muito comum acontecer, né? E quantas vezes, né? Quantas vezes eu escrevi, perguntei e não obtive respostas, né? E então isso acontece, né? E como eu estava dizendo, é importante você observar quais são as reações que certas coisas provocam em você mesmo, né? E assumir a responsabilidade pelo desconforto que você está sentindo, porque tem alguma coisa acontecendo fora de você, que está mexendo com você, e você quer então que aquilo mude, né? Que o fora mude, né? Por quê? Porque o desconforto que está acontecendo dentro aparentemente está sendo causado por algo que está acontecendo fora. Eu vivo dizendo isso aqui, né? Então é importante a gente também parar de fazer esse tipo de coisa, né? Ah, está havendo uma mudança, ou vai haver uma possível mudança, né? Como é que eu me sinto com relação a isso, né? O que eu sinto, né? Medo? Provavelmente, né? Todos nós temos um certo grau de medo das mudanças, né? Porque nós nos apegamos ao que temos, ao que somos, ao que fazemos, e quando algo muda, uau, e agora, né? Quem sou eu? O que eu faço? Para onde eu vou? Né? Se eu não puder mais fazer isso, se eu não puder mais ser esta pessoa que faz essas coisas, né?
Então o ego tem uma resposta, tem uma reação, né? A reação vem do ego, né? Porque nós nos identificamos com papéis e nos identificamos também com as coisas que fazemos, né? E gostamos de fazer direito, e gostamos de ser reconhecidos pelas coisas boas que fazemos. Então, se de repente você não pode fazer mais, quem é você então, né? Esse tipo de questionamento, ele às vezes acontece como um processo inconsciente, mas ele acontece. Nós nos identificamos com os papéis, inclusive de doador de Diksha, né? De trainer, de Oneness Meditator, né? Do que seja, né? Então, essa questão, ela pega muita gente, né? Às vezes de uma forma mais forte, às vezes de uma forma mais tranquila, dependendo também do nível de identificação que você tem com aquilo que você faz, com aquilo que você acha que faz, né? Às vezes você acha que está fazendo uma coisa, mas está fazendo outra, né? E sem se questionar. Há uns 2 anos atrás, eu estava lá na Índia, em dezembro de 2016, e nós fomos chamados a atenção lá pelo Kumar. Kumarji é o professor top lá, né? O cara que conduzia boa parte dos cursos, e às vezes sozinho, né? O mês todo. E é um cara muito forte, um cara muito querido e um cara muito consciente, né? Vive no estado bem alto de consciência, e um ótimo professor, né? E ele, no final desse curso, desse processo em 2016, eu lembro dele estar chamando a atenção. Nós éramos umas 800 pessoas ali, de todas as partes do mundo, dizendo que a Diksha tinha que mudar, né? Ela tinha se vulgarizado, né? Ela tinha se banalizado, melhor dizendo. As pessoas estavam dando Diksha em qualquer coisa, né? E de qualquer jeito. E de alguma forma isso estava fazendo com que a própria energia não se manifestasse mais no seu potencial, né? A Diksha, outro dia eu mencionei isso aqui, né? A Diksha, antigamente a pessoa recebia a Diksha e ficava num estado de prostração por algumas horas, né? E às vezes por um dia inteiro. Tão forte que ela era, né? Tão forte que ela pegava no corpo. Acho que eu falei sobre isso até a semana passada aqui. E hoje a Diksha, pelo fato de ter se espalhado no planeta e muitas pessoas terem sido iniciadas, até mesmo sem muito preparo, sem muita explicação, sem nada, né? Então ele chamou a atenção, né? Falou assim, olha, né, se vocês estiverem diante de uma situação que necessite de uma intervenção, né, qualquer coisa, né, faça uma prece, né, para que aquela situação se resolva, né, faça uma prece, né, acesse o divino, reza, né, faz uma prece, faz um pedido, faça uma intenção, mas não faça uso da Diksha para tudo, né, porque a Diksha é uma energia que veio para levar as pessoas a novos estados de consciência, né? E ela tem sido usada para qualquer coisa de todos os tipos, né? Por todo tipo de gente. Eles estavam sentindo isso lá. Então, isso já quase há 3 anos atrás, né? E então, sim, tenham cuidado, né? Para que a Diksha continue a se manifestar e ajudar as pessoas na forma como elas se manifestou inicialmente, né? E pela forma como ela foi disponibilizada por Shriyama Bhagavan e pelo seu filho Krishnaji, né? É algo muito sagrado, é algo muito precioso, né? E eu acho que Bhagavan deu uma chamada nesse sentido. É o que eu acho, né? Não é exatamente o que ele fez, talvez, mas é como eu sinto aqui, né? Vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado em não perder a sacralidade, em não perder a noção do que estamos fazendo quando a gente dá Diksha em alguém, né? E isso eu acho que é importante, né? Alguém chamar a atenção. Eu acho que nesse momento não é exatamente isso que está acontecendo.
mas está havendo sim um cuidado de fazer com que, em momentos de tanta turbulência no planeta, até mesmo aqui no Brasil, né, de todos os tipos, econômica, muita violência, né, ainda conflitos importantes e complexos, né, na área econômica, na área política, né, nos países chaves, né. Então, para que de fato certas mudanças ocorram, para que a gente possa ter ainda esta nossa geração, né, e os nossos próximos descendentes, nossos filhos e nossos netos, tendo acesso a uma vida diferente, né, uma vida melhor, uma vida mais bonita, uma vida mais saudável, uma vida mais consciente, uma vida, né, uma vida, né, uma vida mais completa. Que certas coisas precisam urgentemente afetar a consciência coletiva, né? E a Diksha tem esse poder, né? Tem esse poder. Se alguma coisa mudar, é para que isso se dê de uma forma melhor. Então é importante também que a gente mantenha né, a confiança no que a gente está fazendo, né? A partir de nós mesmos, né? É uma confiança muito especial essa, né? Porque ela implica em você se manter e nutrir a conexão com a presença, né? Eu já passei por algumas coisas na minha vida, né? Com relação a radicais mudanças na forma como algo é disponibilizado para todas as pessoas e na forma como a gente responde, né? Eu estou hoje mais interessado nisso, né? E o que acontece dentro de mim quando uma coisa muda, né? E pode ser a eleição de uma pessoa que eu preferia que não tivesse sido eleita, né? No entanto, ele foi eleito. Então, né? Como é que fica a minha segunda-feira, no dia, né? O dia seguinte, né? Até comentei isso aqui no dia do encontro, né? Como é que fica, né? As coisas estão tomando um rumo um pouco estranho, né? Eu não esperava, né? E de repente é o que está acontecendo. E como é que isso repercute dentro de mim, né? Como é que fica a minha vida? Como é que fica a vida, né, de um filho? Como é que fica a vida de um neto? Como é que fica a vida das pessoas que estão em formação, né? Estão aprendendo, estão indo para a escola, Então, nós temos uma corresponsabilidade muito grande de criar e de sustentar um planeta saudável, né? Isso tudo é Diksha também. Isso tudo é Diksha também. A Diksha não é só alguém botar a mão na cabeça, né, e passar algo, né? A Diksha, ela tem que criar, ela tem que criar não, ela cria e resulta em ação, né, em ação positiva. Tem algo que muda em nós e que a gente expressa no mundo, né? Das nossas relações com a família, né? Com pai, com mãe, com parceiro, com filho, com quem trabalha junto, com quem nos ajuda de inúmeras formas, né? Com a gente mesmo, né? Nós temos tanta dificuldade de se relacionar bem com a gente mesmo, né? Isso também é um estado de conflito que repercute no mundo externo, né? Então, tudo aquilo que a gente pode fazer, e a gente faz uso da Diksha para isso, né? Para mudar internamente e para que isso se manifeste externamente, nos cabe fazer, né? Hoje vivemos um tempo, eu acho um pouco diferente de quando era aos 20, 30 anos atrás, né? Éramos mais autocentrados, né? Cada um buscando se salvar, né? E cada um tentando achar um estado de consciência mais elevado e uns fazendo enormes esforços para conseguir isso, né? Como eu, outros nem tanto, né? E hoje a gente está mais voltado
o coletivo, né? Entendendo que algo que é transformado em cada um de nós vai gerar uma transformação no que está em volta, né? Isso nos torna todos muito responsáveis, né? Se a gente quer, e a gente quer, né, um mundo melhor, temos que nos tornar pessoas melhores, né? E uma das formas da gente conseguir isso é fazer bom uso da Diksha, né? E dos processos que ela suscita e, enfim, das mudanças que ela nos fornece, né? Porque a Diksha, entre outras coisas, é um processo de liberação de cargas, e todos nós carregamos inúmeras cargas, né? Dessa vida e de outras, né? Então, a liberação de cargas é um dos jeitos, né, que a Diksha atua, nos levando a acessar não apenas novos estados de consciência, né, mas a nos tornarmos pessoas melhores mesmo, visivelmente, né? Alguém olha na sua cara e fala assim, nossa, como você está bem, né? Parece que alguma coisa desapareceu, né? Você está mais leve, está mais radiante, está mais saudável, né? E a gente tem que criar um coletivo de pessoas que estejam assim, né? A gente tem que trabalhar no sentido de chegar nisso que lá na ONU eles chamam de Beautiful State, né? De belo estado. Oi, Cíntia. Querido Setu, um dos meus irmãos se submete à psicanálise há 20 anos. Não se sente nada bem em contextos de manifestação de devoção, pois não acredita na existência de um divino. No entanto, não descarta a possibilidade de que possam existir fenômenos inexplicáveis. Recentemente ele quis receber a Diksha em sua casa, pois a ver com uma manifestação de energia que pode desacelerar a mente e favorecer um estado meditativo. Você poderia dizer algo a respeito? O seu irmão está certo, Cíntia, viu? Ele não sabe, né? Ele não sabe, ou pelo menos ele não denomina dessa forma, né? A devoção, eu já ouvi coisas bastante diferentes a esse respeito, né? Vou ver se eu consigo colocar algumas. A devoção é um tipo de caminho que vai pelo coração, né? O Osho, que fazia uma distinção mais nítida entre pessoas que são mais devocionais e pessoas que são mais, não digo racionais, mas que vão mais pela razão, né? Como se fossem caminhos conflitantes, no entanto não são. Então a devoção, ela pertence a um tipo de pessoa, né? Que acredita com mais facilidade, né? Porque tem uma confiança interna, porque está mais centrada no coração. Então, esse é um tipo de pessoa bastante comum em certas culturas e bastante rara em outras culturas, né? Isso quem me disse foi Sri Bhagavan, pessoalmente, né? Exatamente isso. Porque estávamos falando sobre o Brasil. Eu fiz um questionamento a ele a respeito do Brasil, num encontro pessoal com ele, né? E ele estava dizendo isso, né? Que nós brasileiros temos esse caminho, essa forma mais facilmente aberta a um caminho devocional, né? Mas que, no entanto, existem outros países, outras culturas, como, por exemplo, os norte-americanos, né? E muitos países da Europa, né? Como os alemães e os suíços, né? Onde a devoção não é algo natural, não pertence ao jeito de ser, né? E fica parecendo um pouco de uma atitude um pouco ignorante, né? Especialmente nas culturas onde o desenvolvimento do processo lógico e racional é incentivado logo desde muito cedo, né? O ideal seria um equilíbrio, mas esse equilíbrio nem sempre existe, né? Então, o que acabou acontecendo, né,
e também segundo Sri Bhagavan, são formas diferentes de se chegar às pessoas. Para umas é o caminho do Bhakti, né? Caminho devocional, e para outros não, né? É um caminho mais da consciência e da racionalização, né? Então isso não tem por que ser algo conflitante, né? A gente só respeita, né? Algumas pessoas é mais fácil, né, ela se conectar se prostrando diante de um altar, de uma imagem, né? Para outras é mais fácil ela se conectar se ela tiver, né, uma explicação lógica, né, que mais adiante vai tocá-la no coração, mas começa pela lógica, né? A coisa dá uma volta. Então, se uma coisa faz sentido, se uma coisa está bonita, se uma coisa parece inteligente, se uma coisa parece fazer assim, né? Aí a pessoa se encanta pela ideia, ou se encanta pelo conceito até, né? Nesse encantamento algo se abre, né? Então, contando assim, o teu irmão não sabe, mas é isso que acontece, né? Se ele quer receber a Diksha, independentemente do que ele acha a respeito dela, né, alguma coisa ali já ele sentiu, né? Talvez até através de você, né? Possivelmente. Então, um caminho não é melhor do que o outro, né? Então, assim como a gente tem que aprender a respeitar as inúmeras diferenças que existem entre as pessoas, né, com relação a tudo, a gente também deve estar respeitando as diferenças na forma das pessoas caminharem e crescerem em suas vidas, né? O Bhagavan, eu sinto ele bem num eixo, né? Bem num centramento com relação a isso. Ele oferece as duas coisas, né? Ele oferece um caminho devocional e ele oferece um caminho mais racional, né? Ele não deixa com ele, você vai ouvir respostas muito mais racionais do que devocionais, né? É mais o perfil dele, né? O Osho, ele também ele era mais poeta, mais poético, né? Ele nos trazia também textos de grandes poetas para ilustrar algo que ele queria passar adiante, né? E o Osho também nos conduzia sem a palavra, às vezes, né? Pela música, pelo silêncio, pela meditação, sem grandes explicações, né? No entanto, ele falava muito, né? Eu tenho 50 livros aqui do meu lado, né? E a gente busca um equilíbrio entre esses dois aspectos, né? Então, uma pessoa querendo receber a Diksha está ótimo, entendeu? Está ótimo. Ela não precisa, né? Não precisa, nem a gente precisa impor a ela uma conduta que não é aceitável, né? Puxa, mas eu quero receber a Diksha, mas eu não quero cantar Mula Mantra, eu não quero, né? Eu não quero que você invoque a presença, né, por meio de um ritual. Não, eu só quero que você, né, ponha a mão na minha cabeça, né, ou faça alguma coisa. As mudanças que estão sendo propostas, né, se elas vierem de fato a se materializar, vai mudar a maneira como a gente interage com a Diksha, né? Mas isso a gente só vai saber mais adiante um pouco, né? Talvez isso traga mais pessoas, talvez isso, num primeiro momento, afaste mais pessoas, né, que preferem uma interação mais física com a Diksha. De qualquer maneira, respeita o seu irmão, né? Dê a ele as coisas da forma como ele prefere receber, tá bom? Isso é uma orientação bem importante para doadores de Diksha, né? Nós nunca impomos a nossa maneira de fazer as coisas. Nós sempre vamos à cultura, às crenças do outro, né? A gente tem muita atenção, né? Como é que a Diksha pode ajudar essa pessoa, né?
E como é que ela pode se fechar também para nunca mais querer ouvir falar disso, né? Quantas pessoas, né, não vêm às segundas-feiras e não voltam mais, né? Muitas, né? Chega lá, acha tudo lindo, agradece, está emocionada, né? Mas não volta, né? E às vezes a pessoa é tocada, né? Às vezes a pessoa tem aquilo suscita dentro dela um desconforto, dela não quer mais. Então a gente ainda não tem uma forma de trazer as pessoas que seja para todas, né? Algo que seja legal para todos, né? Nem lá na Índia, você vai lá, você está com tudo lá, você está dentro do templo, está no lugar mais lindo, mais maravilhoso, cercado de gente linda e de repente você não está gostando de nada, né? Está achando tudo, não é isso que você queria, né? É bem comum acontecer esse tipo de coisa, né? E claro, né, você está dentro de um templo, né? Tá lá com Sri Bhagavan, tá lá com os... e de repente você não está gostando de estar ali, né? Alguma coisa não tá bem. Quantas pessoas não passam por isso lá, né? Passam também. Então, a gente sempre vai com muito tato, né? Ah, a pessoa quer receber a Diksha? Ótimo, né? Você está precisando ouvir o Mula Mantra para invocar a presença? Coloca no fone de ouvido no seu celular, né? Põe ali, ouve, conecta, fecha o olho um instante. Mas não faça nada que ele sinta que você está, né, entrando num mundo que não é familiar para ele, né? Isso a gente devia estar fazendo sempre, né? Eu ainda vejo as pessoas nas sessões de Diksha fazendo um monte de coisas, né? Monte, né? Como se fossem uns sacerdotes e sacerdotisas, né? Na invocação dos deuses, né? Diante de cada pessoa que vão dar Diksha, né? Como se isso fosse necessário. Não é, é só uma inútil coreografia, né? E para muitas pessoas esse gestual todo, essa performance toda, faz com que ela não volte mais, né? Porque nós achamos que precisamos fazer tudo isso, né? E a gente não precisa. A Diksha já está presente, a gente só, né, de uma forma muito discreta, se conecta e transmite, né? Então tem um aprendizado nisso, né? Eu vejo que muita gente não volta, né? Às vezes até acho que a gente devia suprir o Mula Mantra, né? Porque quando a gente canta em grupo o Mula Mantra, é forte, né? Para quem gosta, né? Não sei se todo mundo gosta, né? Não sei se tem gente que fica desconfortável nessa hora. Então talvez a gente tenha que descobrir outras maneiras, né, de buscar a conexão interna e daí passar algo para o outro sem que ele se sinta desconfortável. Então tem algumas lições que a gente ainda tem a aprender, né? Especialmente com pessoas que querem receber a Diksha e não estão, mas não querem nada devocional, né? A gente deve respeitar isso. Tá bom, Cíntia? Isso se aplica a tudo, né? Se aplica a tudo. É da nossa natureza, muitas vezes, impor algo que a gente acredita para o outro, né? Desde um filho que você tem e que você é corintiano, ele quer torcer por, né, sei lá, para outro time, Palmeiras, né? São Paulo, que você odeia, né? Ou sei lá o quê, né? E a criança, os amigos delas torcem para um time que não é o seu, né? E você é o pai, e como é que faz, né? Como é que faz? Como é que você vai admitir o seu filho torcer para um time diferente do seu? Afinal de contas, é teu filho, né? Os amigos dele não vão aceitar também que ele torça para um time diferente. Então a criança já entra num conflito, né?
de ter que gerenciar um posicionamento diferente do pai. Cansei de ver esse tipo de coisa, né? E é muito legal quando a criança banca a sua escolha, né? E a gente não obriga ela a mudar de ideia, ou mudar de time, ou mudar o que seja, né? Porque nós não nos sentimos confortáveis com as escolhas que ela está fazendo. Então isso é um aprendizado para pais, né? E também é um aprendizado para os filhos, porque eu já vi muito filho, né, torcer por coisas na vida que não quer torcer só para não criar um conflito com seus pais, né? Ou com o grupo que vive, né? Ou com os amigos. É muito difícil, às vezes, a gente bancar um posicionamento, né, e se manter fiel a ele, mesmo sabendo do risco de perder amigos, né, ou de ser, né, ridicularizado, enfim, né. Você torce para um time que só perde, não ganha de ninguém, né? Uau, né? Todo dia que você vai chegar num lugar, na escola ou no trabalho, onde for, todo mundo vai rir da sua cara, no entanto você se mantém fiel, né, à sua escolha. São aprendizados, né? São aprendizados. E no caminho espiritual não é diferente. Muitas vezes a gente se apega a um sistema de crenças e quer que todo mundo, né, sinta e concorde que esse é o único caminho, o melhor caminho, né? Como ousa, né? Não querer fazer o que eu acho, né, superior ao que você faz, né? Meu Deus é melhor que o seu, né? Esse tipo de coisa. Como é que pode, né? Então, essa história do meu Deus é melhor do que o seu já criou conflitos, até guerras, né? Muitas delas acontecem até hoje, né? Entre cristãos e muçulmanos, entre muçulmanos e hindus, né? Na Índia, no norte da Índia, na região da Caxemira, ainda tem guerra, tem gente se matando por isso, né? Então eu estou falando aqui, mas é uma realidade, né? Às vezes começa em casa, mas, como eu disse, né, a coisa começa em casa, mas ela entra no coletivo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para não criar esse tipo de conflito só porque a gente acha que o que a gente acha é melhor do que o que o outro acha, né? Ou o que a gente acredita é melhor do que o outro acredita. Às vezes você tem uma família católica, né, que vai à missa, né, sempre e acha que, né, que não pode haver outras coisas, né? Os judeus é a mesma coisa, né? O judeu casar com uma moça que, né, ou o teu marido que não é judeu é um conflito de família, né? Japoneses, né, Cíntia? Japoneses. Uma amiga japonesa, ceramista famosa, né? Eu conheço ela há muitos anos, né? E acompanhei o primeiro casamento dela, em que ela se apaixonou e se casou com um brasileiro, né? Ela é nascida em Hiroshima, mas estava já bem brasileira mesmo, né? Vivendo aqui. Ela foi posta para fora da família, né? Simplesmente ela tinha 4 irmãos, tem 4 irmãos, todos viraram as costas para falar assim, olha, vai casar com o cara da nossa família, aqui você não volta mais, né? Ela já tinha uma certa independência, ela falou, ok, eu vou seguir com a minha escolha, eu vou me casar com a pessoa pela qual eu me apaixonei, teve 3 filhos com ele, né? Mas no primeiro momento ela perdeu a família, né? Então, eu sei que eu estou indo um pouco além, né, da questão, mas é importante a gente observar, né, como nós excluímos muitas vezes, né, do nosso círculo de afeto pessoas que agem e pensam diferentes, né, têm valores diferentes, e como na hora da gente fazer algo, né, como transmitir addiction, ou algo parecido, né, oferecer alguma coisa, a gente tem que ter muito cuidado, né, para não criar um desnecessário conflito, né, que ao invés de unir as pessoas vai fazer com que elas se separem. Esse é um dos aspectos, né, que nessa situação aí que
que eu abri o encontro hoje me pegou mais, né? Então, uma pessoa que posta algo num grupo para separar as pessoas, ao invés de fazer algo para acolhê-las, né, não está agindo de uma forma correta, né, não está seguindo os ensinamentos de Sri Bhagavan, no bom sentido, né, no sentido de manifestar uma intenção da visão dele, né. Tudo aquilo que cria divisão, eu presto muita atenção, né, para não me tornar também um agente da divisão, né, porque é fácil, né, é fácil, é só entrar para o time e ser contra o outro, né. E como é difícil eu conviver com alguém que é do outro time e achar legal, né? Porque ele, afinal de contas, escolheu coisas diferentes das que eu acredito. Então, a coisa começa na família, né? Na relação, às vezes, com o irmão, na relação com alguém que a gente gosta, mas isso está em todas as partes, né? A separatividade e a divisão está em todas as partes. Então, para a gente fazer algo diferente, para a gente esperar que algo diferente venha a acontecer, sempre, né, eu sei que eu estou repetindo, né, a gente tem que olhar para aquilo que está dividido internamente, né. Quantos partidos eu tomo, quantos posicionamentos eu tomo, né, quantas pessoas eu rejeito só porque elas pensam e agem diferentes de mim, né. Na época das eleições eu excluí um monte de gente dos meus amigos, né? Até a gente que eu iniciei como dador de Diksha, estava falando coisa lá que, né, se posicionando de uma forma que para mim é inaceitável, eu fui lá e bloqueei, cortei, né? Assim, aqui na minha página você não vai postar esse tipo de coisa, né? E bloqueei a pessoa. Outros até mesmo excluí, né? Falei, eu não posso aceitar, né? Ou seja, eu estou falando coisas aqui, mas eu sei o quanto isso é difícil, né? Então, a gente tende a separar, isolar, excluir pessoas que pensam e agem diferentes daquilo que para nós é o nosso jeito, né? E para a gente transcender isso, é necessário muita compaixão, né? Muita compaixão. Compaixão significa um estado de consciência onde eu posso acolher o outro que é totalmente diferente de mim, em todos os aspectos, né? No entanto, essencialmente, ele é um ser humano igualzinho a mim. Ele quer as mesmas coisas, né? Exatamente as mesmas coisas, mas ele é muito diferente, mas ele quer as mesmas coisas. Como é que eu posso rejeitar alguém que está buscando as mesmas coisas que eu estou buscando? Só porque ele é muito diferente, só porque ele tem outros valores, né? Então, esse tipo de percepção vem de um estado de consciência, vem de um estado do coração e vem da compaixão, né? Que é inerente ao estado, né? Pessoa, você não pode decidir ser compassivo, né? A compaixão ela vem de uma aceitação que parte de uma aceitação consciente de tudo o que há, né? De um estar com tudo o que há. Enfim, eu estou aprofundando um pouquinho o tema, tá, Cíntia? Fui um pouco além, né? Mas a sua pergunta me levou a fazer esse tipo de comentário. Nem olhei o relógio hoje que está desligado aqui. 11 horas, então tá bom. A Eneida adora o Mula Mantra. Todos nós, né? Ele é muito forte, né? O Mula Mantra é muito forte. E eu já escuto o Mula Mantra há tantos anos, né? Canto o Mula Mantra há tantos anos, né? E ele nunca deixou de causar impacto, né? No bom sentido, né? Ele nunca... É como se a gente fizesse um chamado e o divino nos respondesse na hora, né? Porque enquanto a gente está chamando, a coisa já está chegando, né? Já está vindo. Então, cantar o Mula Mantra e ouvir o Mula Mantra, o que seja, né? Independente de você estar se preparando para dar uma Diksha, né?
sempre vai causar uma resposta imediata. Né? Porque a gente está chamando tudo. Né? Então, para nós que estamos fazendo esta atividade como doadores de Diksha, o Mula Mantra é o nosso chão, né? É a nossa fonte de conexão mais fácil, mais importante, né? Que pode ser usada a qualquer momento, para qualquer situação. Então eu vou me preparar para a Oneness Meditation dentro de uns 15 minutinhos, né? Faz parte aqui do encontro, recebam a Diksha, permitam, né, que a energia que é transmitida te conecte, né? Porque a Oneness Meditation, antes de mais nada, é uma conversa direta sua com Deus, com o Divino, né? Independentemente da forma. Então procure manter a conexão através do olhar, deixe que a energia te toque, né? Não precisa dar nome a ela, e permita, né, que aquilo que precisa ser liberado, aquilo que precisa ser curado dentro de você, que está te doendo, né, possa ser liberado, que você possa encontrar cura para suas dores, o seu sofrimento possa ser liberado, né, que você possa viver livre do sofrimento, né, e ficar bem, né? Namastê. Gratidão. Até daqui a pouco.